Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Lucas, capítulo 10, versículo 3, um trecho da leitura recomendada para este 7º domingo após Pentecostes. A leitura completa, então, inicia no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 11, e depois do versículo 16 até o versículo 20. Texto que fala da vocação e do chamado de Jesus novamente. Que a graça e o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento, esteja contigo, querido ouvinte, querido internauta, independentemente do lugar, do momento em que você se encontra neste momento. Queridos irmãos, as leituras recomendadas para este final de semana novamente nos chamam a atenção para o chamado de Jesus, que Jesus faz para nós. O contexto é o contexto da caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. Ou seja, se nós pegarmos no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 51, nós temos a tomada de consciência de Jesus de que ele deve partir rumo a Jerusalém. É nesse contexto, então, que chegam aqueles 3 homens que querem seguir a Jesus, e Jesus conta a realidade do chamado, a realidade do seguimento a ele. E aí ele diz, naquele contexto, qualquer um que pegar no cabo do arado e ficar olhando para trás não é digno do reino de Deus. A leitura continua e nós chegamos nesse contexto, em que Jesus envia agora não 12, mas 72 discípulos. Esse número, que é simbólico, nos quer comunicar que agora não só os 12, não só Israel, não só as 12 tribos de Israel é enviada à missão, mas também a totalidade dos discípulos de Jesus. Ou seja, esse chamado não vale só para aquele tempo, vale também para nós, para a totalidade, para a universalidade da missão de Jesus, que nos envolve a todos e todas. Jesus inicia esse versículo, logo no versículo 2, dizendo, olha, a seara é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, que possamos rogar ao Pai que mande mais trabalhadores para a sua seara. Ou seja, a missão que Deus confia a nós é muito maior do que nós mesmos. A missão confiada à igreja é muito maior do que a própria igreja. E essa constatação feita no início por Jesus não deve nos levar a abandonar o barco, não deve nos desanimar. Pelo contrário, mesmo com essa constatação de que os discípulos ainda são poucos diante daquilo que os espera, nós devemos ir e fazer o nosso máximo, entregar tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração e na nossa vida para a sua seara. Jesus continua ainda avaliando a missão e diz então, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Interessante, Como ovelhas para o meio de lobos. O que espera os discípulos não são flores, não são rosas, pelo contrário, muitos os desafios que esperam aos discípulos. Muitos os desafios que esperam para a missão da igreja hoje. E quando a gente olha para aquele contexto, nós sabemos quem são os lobos. Os lobos, naquele contexto, são aquelas pessoas que são inimigas do Evangelho de Jesus Cristo. O Império Romano é um inimigo, que depois o autor de Apocalipse vai chamar de dragão. Aquela religião que perdeu a noção da vida é uma inimiga. Tudo isso são os lobos, que farão o possível para levar as ovelhas de Cristo ao abatedouro. Jesus diz, e vai dizer depois na mesma narrativa, mas em Mateus, sejam espertos como as serpentes, mas também simples como as pombas. Mas nesse texto específico, Jesus diz, olha, como que vocês devem viver em meio aos lobos? Primeiro, vocês devem ter consciência de que não vai ser fácil. Segundo,
não levem sacolas, não levem alforjes. O que Jesus está falando? A principal arma das ovelhas diante dos lobos é a confiança no seu pastor. Quem protege as ovelhas não são os seus dentes afiados, não é a sua agilidade. Se as ovelhas dependerem das suas próprias forças, elas estarão fadadas ao fracasso. A fortaleza da ovelha é o pastor que as cuida, que as protege. E Jesus diz, olha, se vocês não aprenderem a confiar que eu sou o pastor de vocês, que aquele que está chamando vocês para a colheita vai proteger vocês, vai prover o seu sustento, aí efetivamente vocês estarão perdidos. Jesus continua, Não leve alforje, não leve sacolas, não leve pesos desnecessários. E aí ele continua, não cumprimente ninguém que vocês encontrarem pelo caminho. O que Jesus está querendo dizer? Ou seja, não perca o foco. Vocês foram chamados para proclamar que o reino de Deus está chegando por meio da pessoa de Jesus Cristo. Por meio da pessoa de Jesus Cristo, uma nova realidade se aproxima e já se faz presente. E por meio das suas ações nós sabemos que sim, o cumprimento da promessa, da chegada da plenitude do reino de Deus iniciou. E essa luz que a gente só vai ver efetivamente na eternidade já ilumina as realidades sombrias desse momento histórico. Não percam foco. E por isso que quando vocês chegarem numa casa, primeira coisa, desejam a paz de Cristo. Sim, esse é o cartão de visitas. Que a paz de Cristo esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Paz, nesse contexto, é derivado do termo hebraico shalom. E shalom tem a ver mais do que uma ausência de conflitos. Tem a ver com aquela vida sonhada por Deus a todo ser humano, a sua criação. É aquela realidade da harmonia completa, do mundo como ele deveria ser. Ou seja, é a restauração. Que uma vida em harmonia, que uma vida com sentido esteja nessa casa. E aí Jesus adverte os seus discípulos, olha, se alguém da paz estiver nessa casa, ele vai acolher. Se ninguém da paz estiver nessa casa, ele vai rejeitar e essa paz vai voltar para vocês. Então não se preocupem. Apenas se preocupem em jogar essa semente da paz no coração das pessoas, no lugar onde vocês passarem. E pode ficar tranquilo que o restante é obra do Espírito Santo, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. O teu trabalho, o meu trabalho, é espalhar a semente do Evangelho, por meio de palavras, mas também por meio de ação. E por isso que Jesus continua orientando seus discípulos, dizendo, olha, quando vocês chegam, não se preocupem em sair logo. Chegam numa casa, convivem, 1 dia, 2 dias, 3 dias, comem do alimento que aquela família lhe oferecer, porque vocês, a partir de mim, são família, vocês são comunidade. Então demorem o tempo, tenham paciência. Sim, enquanto vocês convivem, falam de mim, falam dos valores do meu reino, que passa necessariamente pelo amor, curem as pessoas das feridas do corpo, mas também das feridas da alma. Há tanta ferida que precisa ser cuidada, e vocês são enviados para isso. Espantem o mal do mundo, e eu darei poder a vocês, para que vocês possam espantar os demônios, expulsá-los. Porque com a chegada do reino de Deus, o mal vai sendo extirpado desse mundo.
Se, depois de tudo isso, aquela cidade se rebelar contra vocês, aí eu peço que vocês batem a poeira dos pés, ou seja, não levem nada daquela cidade que faça com que vocês sejam contaminados para se tornarem lobos também. Porque talvez o maior risco nosso é a gente achar que a gente é lobo também. Em meio aos lobos, a gente quer vencer a situação fazendo justiça com as próprias mãos, confiando nas nossas presas, confiando na nossa autossuficiência. Então, assim, se tiver algo, mesmo que seja uma poeira, que possa desanimar vocês no seguimento a mim, deixam para lá e continuam a sua missão para a próxima cidade. Sim, aí nós temos a parte final do texto que continua lá no versículo 16 até o versículo 20, e esse trecho narra como os discípulos retornaram. Eles retornam felizes, percebendo o quanto Deus agiu por meio deles. Por meio do poder que Deus deu a eles, eles curaram pessoas, expulsaram demônios. E Jesus ainda, ao final, se aproximando do versículo 20, diz: olha, não se envaidecem pelo poder que vocês sentiram emanando das vossas mãos. Não se envaidecem achando que vocês são os autores, a origem de todo o poder que ajudou vocês a curar pessoas e expulsar demônios. Pelo contrário, reconheçam que todo o poder do bem vem do céu. E se alegrem, porque vocês foram instrumentos usados por Deus. E porque por meio da fé, o nome de vocês já está escrito nos céus. Sim. Esse é um texto que nos ensina a respeito de vida, de missão e de vocação. Que Deus te abençoe neste domingo e que tu possa se sentir como um desses 72 que foram enviados por Jesus por este mundo para pregar o evangelho do reino de Deus e para viver ele acima de tudo. Que Deus te dê um domingo muito abençoado e até a próxima.